CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. 10h14, nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o nosso analista de política, Tércio Albuquerque. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Pois é, hoje a capital federal parou para receber Jair Bolsonaro depois das eleições. Foi a primeira vez que ele voltou à capital federal. Ele continuará sendo deputado federal até 31 de janeiro? 31 de dezembro. De dezembro, desculpe. Até 31 de dezembro ele continua deputado federal, mas presidente eleito, está participando ali de uma sessão solene no Congresso Nacional. Mas essa não é a notícia, esse é o fato que está acontecendo hoje. A notícia é que Bolsonaro ainda não conseguiu, parece que, entrar nos trilhos de um cargo importante de chefe de Estado. Tá faltando ele ainda engrenar, né, Tércio? Ele tem feito algumas coisas assim meio fora do padrão, né? É verdade, é interessante que a gente analise isso, porque quando o candidato e hoje eleito Bolsonaro sai de uma campanha política como a que foi estabelecido no Brasil e joga aí dentro de um contexto nacional e internacional, com discursos até então de candidato, era uma coisa. Agora que ele está eleito, né? Toda a palavra dele tem um peso totalmente diferente do que era a campanha política. E a impressão que nos dá é que em algumas questões ele continua em campanha ainda, ele não se conscientizou dessa seriedade e importância que é agora na condição de eleito, apesar de não ter tomado posse. Então, algumas atitudes que ele tem desenvolvido, algumas falas, alguns posicionamentos, dá a impressão de que ele ainda não sentiu esse peso, essa responsabilidade. De outro lado, algumas coisas estão sendo bem encaminhadas, né? Nós podemos ver que começou ontem já a equipe de transição em trabalho e foi disponibilizado aí para a equipe de Bolsonaro 50 cargos, e vimos Onyx Lorenzoni, que já foi nomeado ministro extraordinário da transição, achando que são poucos, precisa mais cargos, né? Que ele estabeleceu 10 metas de discussão na transição, mas nesse contexto a gente vê Bolsonaro meio ainda perdido, vamos dizer assim, principalmente nas questões de relações internacionais, que a gente está acompanhando alguns fatos particulares que estão acontecendo que não é bom para o Brasil, viu, Otávio? Olha, o presidente eleito, uma coisa é você fazer campanha como ele fez durante 4 anos, viajar ao Brasil, sim, ser chamado de mito, ser ovacionado, fazer discurso que o cidadão quer ouvir, de vou liberar a arma, pode atirar, vou fazer aquilo. Outra coisa é você chegar e começar a compreender, e ele já deveria estar compreendendo que ele é deputado há 27 anos, né? Sim. Mas eu imagino também, Tércio, o peso que não deve ser você neste momento olhar para tudo isso, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele sempre dizia que o poder é solitário. É verdade. Decisões são tomadas, às vezes, assim, você tem que deitar na sua cama, botar a cabeça no travesseiro como presidente da República e dizer, amanhã eu vou acordar e vou assinar tal decreto, vou determinar tal coisa. Então, assimilar isso não é rápido também, né? Não. E é interessante que mesmo com a experiência toda que ele tem de deputado estadual, né? Não tem nada a ver isso e vai ajudar muito pouco a condição de chefe do maior poder executivo da nação, ou seja, a autoridade maior do Brasil, como presidente da República. A palavra dele, o ato que ele praticar, o comportamento que ele tiver, a caneta que ele utilizar, tudo isso representa, a partir de agora, antes mesmo da posse, o Brasil. Então, o cuidado é muito grande e a ausência de experiência, né, pode levar até alguns percalços. Nós estamos vendo algumas reações, né, bem interessantes do comportamento. Por exemplo, ele recebeu já representantes da China. Foram até a sua casa, conversaram com eles, os diplomatas chineses. Saíram sem dizer uma palavra, porque a China e o Japão não são de ficar conversando muito mesmo, né? E depois recebeu a Itália, sobre o caso Cesare Battisti. Ali, né? Parece que é mais um discurso político mesmo, parece que ele está a fim de mexer nessa ferida para desfazer o que o Lula fez. Exatamente. Então isso não pode mais ser admitido como se estivesse ainda no meio de uma campanha política.
A posição que ele adotou, não, da minha parte, Cesare Battisti vai embora para a Itália, é uma posição do Poder Executivo hoje, majoritário do Brasil, presidente da República que vai ser empossado e que aguarda uma definição do Supremo para dizer como as coisas vão caminhar. Então ele antecipa passos que só vão poder ser dados por ele a partir do 1º de janeiro. Nós estamos aí praticamente há 2 meses, então tem que tomar muito cuidado com esse movimento que pode prejudicar o Brasil, como o caso da mudança da embaixada para Israel, né? Uma linha seguida da embaixada brasileira, uma linha seguida por Trump e pela Guatemala e ninguém mais. Aí o Brasil faz essa proposta. Gera reações de outros países que são contra. Gerou, e outra, já cancelaram uma visita do nosso chanceler ao Egito. O Egito cancelou depois dessa declaração. Então tudo isso é um conjunto que precisa ser harmonizado. E o que está se dizendo, não sou eu que estou falando sozinho, é que Bolsonaro até agora não definiu quem será o representante das relações exteriores do Brasil, quem será o chanceler brasileiro no governo dele. E ele já precisaria ter uma pessoa dessa para orientá-lo de como é a política internacional, que é bem diferente de ser deputado por 27 anos. Não vai ser fácil, porque assim, são muitos cargos cruciais, em postos estratégicos, e ele, como um deputado federal lá em Brasília, por 27 anos, por 4, 5, 7 mandatos, dificilmente um político como ele, com a história dele, consegue reunir pessoas tão importantes próximo dele. Os assessores, são os assessores, são os prefeitos que ele atendeu lá. E aí, quando você cai no seu colo a presidência da República de um país, você precisa olhar do lado e perguntar quem que eu coloco lá. Eu não quero aquela pessoa lá, porque o que ele tem dito vou tirar todo mundo aí que foi comissionado do PT. Quem o PT colocou, eu vou tirar. Mas essa é uma política dele. A gente até compreende. Agora, quem que vai colocar? Não, e outra coisa, uma política dele que necessariamente não é uma política de Estado. Exatamente. E aí, só para lembrar, Otávio, um dado que é importante. Só o Bolsonaro tem à disposição dele na presidência da República 10 mil cargos para preencher. 10 mil cargos. Que já estão preenchidos, ele pode substituir, né? Agora, não, nessa ótica que ele está dizendo, eu vou tirar todo mundo e vou botar os meus, são 10 mil. Agora imagina como humanamente impossível. Como é que uma pessoa pode pensar em 10 mil outras pessoas para compor cargo? Ele vai precisar de uma equipe auxiliando. Especialista. E essa equipe, essa equipe precisa conhecer o Brasil, as necessidades brasileiras. Não é sentar lá e ganhar salário, é trabalhar, né? Exatamente, porque aí fica fácil. Né? Botar a caneta, pega a lista de eleitores e vai nomeando. Não é assim que funciona. E o Brasil não é um país fácil de governar. Agora, começa essa transição, ele vai conhecer a realidade dos números do Brasil e, olha, pode preparar. Ouvintes também vão observando isso. O discurso de Bolsonaro vai começar a mudar a partir do momento que ele sentir mais pesadamente essa responsabilidade. E vou te dizer mais, aqui no Mato Grosso do Sul também, nós tivemos alguns candidatos que foram eleitos, né, pelo PSL e também fizeram alguns discursos, não só do PSL, mas alguns candidatos que foram eleitos pela primeira vez, eu notei alguns discursos meio acalorados, né? Não é assim. O tempo vai passando e as coisas vão se ajustando e os políticos vão percebendo que não se faz nada sozinho, não se impõe nada num país onde a democracia impera. Isso quer dizer, tem que ver esse respeito à democracia. Claro. Porque senão nós vamos virar uma Venezuela. E não é o caso, né? Botar um ditador democrata, não é o caso. Então, todo o pensamento positivo em favor do Bolsonaro, que ele acerte bem. Bolsonaro, diferente dos demais, não vai ter oportunidade de errar, porque o discurso dele foi muito pontual, muito radical, de tomadas de medidas muito severas, e ele não vai lhe permitir erros. Ele não vai ter aquela história de estabelecer os 100 dias para ver como ele vai ser. Ele já está sendo cobrado antes de sentar na cadeira. Desde já. Isso não está tão correto assim, mas por que está acontecendo isso, Otávio? Porque Bolsonaro criou esse expediente de já transformar-se num presidente antes de sentar na cadeira. Então ele vai sofrer as consequências de tudo isso. O que nós esperamos? Que ele acerte bem, que leve o Brasil a um desenvolvimento sustentável, a uma geração de emprego e renda, não é? Muito mais do que discursos fáceis, que efetivamente ele transforme esse tempo de presidência dele em realidade palpável de benefício a todos os nacionais. Há uma preocupação de como é que ele vai fazer para direcionar essa
situação que ele coloca de que ele não vai negociar com partido algum, né? Isso está todo mundo questionando como vai ser isso. Eu tenho pensado e tenho dito que ele não vai conseguir governar se ele não mudar esse discurso. Por enquanto tá bonito o discurso. A prática não é desse jeito que funciona. Eu tenho certeza que não, apesar de não ter sido presidente da República ainda, né? Tércio Albuquerque, obrigado mais uma vez pela aula, pela participação, pelas análises da nossa política nacional. É sempre um prazer. Um grande Amanhã abraço aqui novamente. Perfeito. Grande abraço. 10h24. Essa foi a participação de Tércio Albuquerque, nosso analista político aqui na CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.